Salve rapaziada e moças, beleza? Aqui é o Ned Nerd trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, rapaziada, a gente vai falar sobre, pra mim e pra muitos, é um dos melhores vilões dos animes, vilões, entre aspas, né? Que é o Itachi Uchiha. Então, bora pro vídeo. Então, pra começar, eu já vou falar um pouco, antes de eu analisar, se ele é ou não é um vilão. Eu vou falar um pouquinho sobre o passado dele, que é dar uma resumida aqui bem fácil, né? Então vamos lá, ó. O Itachi, como todo mundo sabe, ele é do clã Uchiha, que ele era um prodígio, pá, ele era muito foda. Muito novo, muito foda. Que ele cresceu na Terceira Guerra Ninja. Isso é uma coisa importante, porque fez ele desejar paz acima de tudo. Beleza, fechou. Outra coisa que vale se destacar dele também é que ele é muito novo, ele vira um Chunin, se forma na academia, vira um Chunin e entra pra Ambu também. São coisas que acontecem. Depois da Terceira Guerra, se eu não me acho que depois que a Terceira Guerra acaba, o Shisui, que é o amigo dele, ele morre, ele se mata, né, suicídio no penhasco, e dá um dos olhos dele pro Itachi, porque o outro o Danzo roubou. Isso vai ser importante lá pra frente, né? Daí beleza, depois daqui do passado do Itachi bem resumido, bem mesmo, vamos começar a questionar se ele é um vilão, um herói ou um anti-herói. E assim, pra começar, na minha opinião, o Itachi é tudo menos um herói. Pra mim ele não é um herói, ele tá bem longe de ser. E por quê? Eu vou falar o porquê, né? O Itachi, começando, ele dizimou o clã dele por um motivo nobre, foi, mas ele ainda dizimou o clã dele, que é o clã Uchiha. Ele matou famílias, matou crianças, mulheres, todo mundo. Ele acabou com o clã dele. Menos o Sasuke, né? Foi a condição dele fazer isso que ele poupou o Sasuke, daí beleza. Foi uma razão nobre? Foi. Mas ele matou todo mundo assim. Com a ajuda do Obito, que tava se passando pelo Madara na época, né? Mas matou. Tá, beleza, fechou. Além disso, ele fez o. Tirando ele ter matado, ele fez o Sasuke ver a morte dos pais dele. Por um cálculo de fã, tá? Eu pesquisei, mas não achei o número oficial. Mas por um cálculo de fã, foi 500 mil vezes aproximadamente. Mas eu não achei uma informação oficial do autor de Naoki Kishimoto, o autor de Naruto, sobre isso. Eu só achei que um cálculo de fã que falou que era 500 mil vezes que o Sasuke viu. Isso é bem ruim, né? Um herói não faria isso, imagino eu. Tudo bem que tem um motivo, papá, mas mesmo assim tem um motivo todo lado. O Itachi querer que o Sasuke mate ele, tudo bem, beleza, fechou. Óbvio que muitos consideram o Itachi um herói, porque pelo que ele fez em Konoha, mas eu particularmente não acho que ele é um herói, não. Eu acho que ele tá. Que ele é igual. Eu vou precisar a minha opinião mais pro final, mas pra mim ele não é um herói. Mas o Itachi é um vilão? Na minha opinião, o Itachi não é um vilão. É... Ele tá bem longe de ser um vilão, eu vou falar o porquê. Depois ele ter matado o clã dele, ele foi exilado, virou nossa, renegado, isso. Ele virou um renegado. Ele entrou na Akatsuki. Meu, todo mundo aí já sabe já. Ele derrotou o Orochimaru duas vezes, se eu não me engano. Eu lembro de cabeça. Ele derrotou o Orochimaru duas vezes. Isso é bom, né? Porque, pô, o Orochimaru é um pau no cu. Beleza, depois dele ter, acho que lá pro Shippuden, meu, depois de um tempão, o Sasuke ele vai enfrentar o Itachi, né, a gente já sabe disso. E o Itachi já planejava perder essa luta porque ele tava com aquela doença lá que tava fudendo ele, tava todo. E daí ele perde pro Sasuke e dá os olhos dele pro Sasuke, que daí o Sasuke fica pelão, né? Tá com a materaça, etc, mano. Daí beleza. Depois disso, o Itachi ele é revivido pelo Edo Tensei do Kabuto na quarta Guerra Ninja já na quarta Guerra Ninja. E lembra lá como é que fala? O olho do Shisui. O Itachi botou num corvo pré-programado pro Amaterasu dele para libertar ele do Edo Tensei.
Daí quando, contra o Naruto, ele botou tipo esse corpo dele no Naruto. Daí quando o Itachi usa o Amaterasu no Naruto, daí quando ele usa o Amaterasu no Naruto, o corpo que tava dentro dele programado pro olho do Shisui, tira ele do Tensei do Kabuto. Daí depois disso, ele vai junto com o Sasuke derrotar o Kabuto usando o Izanami, encerrando o Edo Tensei do Kabuto de todo mundo da Quarta Grande Guerra Ninja, né? Então, depois desses fatos aí, na minha opinião, eu acho que o Itachi, ele não é nem herói nem vilão, ele é um anti-herói, né? Mas o que é um anti-herói? O anti-herói, ele, para ser bem simples e direto, é um cara que ele faz o bem, só que por métodos violentos ou questionáveis, que é igual o Itachi, né? O Itachi fez o bem lá em Konoha, fez, mas matou o clã inteiro dele. Dizimou o clã dele, literalmente. Só deixando o Sasuke vivo. Já fez outras coisas aí também. Lá no clássico ele meteu o cacete no Sasuke ainda pra alimentar o ódio dele, etc, né? Mas então, rapaziada, esse daí foi o vídeo. Obrigado, espero que tenham gostado. E se você tem uma opinião diferente sobre Itachi, né, que eu imagino que tem, pode falar aí pra gente, compartilhar a opinião. Que promessa aí que esse vídeo só foi a minha opinião, né? Que eu acho do Itachi Uchiha. Mas bem, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, rapaziada.